A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, queridos ouvintes. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, chegando até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado, o sol aí querendo surgir para nós novamente, né? E vamos no nosso bate-papo hoje com Geraldo Leburg. Hoje nós vamos falar sobre guias espirituais e anjo da guarda. É a parte 1 desse estudo, porque vamos continuar no próximo mês, porque o assunto é bem extenso. Mas aí acompanhe com a gente no nosso programa de hoje, guias espirituais e anjo da guarda. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham nessa nossa jornada. Pai amado, primeiramente agradecemos o dom da vida, a oportunidade reencarnatória, todas as bênçãos, Senhor, que diariamente recebemos, todo o amparo do mais alto. Agradecemos por nossa família, por nossos amigos, pelo nosso trabalho. Agradecemos, Senhor, pela proteção que recebemos dos nossos benfeitores espirituais e pela oportunidade de evolução que temos nessa existência. E se pudermos, Senhor, te rogar algo, rogamos o teu amparo, o teu amor, o teu auxílio, por todos aqueles nossos irmãos que mais sofrem, por todos os nossos irmãos em Moçambique e em outras regiões atingidas por fenômenos da natureza. Rogamos o teu amparo, Senhor, por todos aqueles que passam pelas experiências da guerra, da fome, da violência, por todas aquelas pessoas que sofrem, que passam por necessidades psicológicas, que passam por aflições em seus sentimentos, que padecem das dores da alma. Que teu amor, que a tua paz possa envolver esses irmãos em sofrimento, possam abrandar suas dores e possam lhes trazer a confiança e a certeza de um porvir melhor, com paz, com amor, com fraternidade. Seja conosco, Senhor Jesus, e nos amparai hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, começando o nosso bate-papo com o Geraldo Leburg, hoje nós vamos falar sobre guias espirituais e anjo da guarda. E aí vamos entender um pouquinho mais sobre a missão dos nossos guias, qual que é a função deles na nossa vida, como que nós devemos, o que nós devemos entender por anjo da guarda e por aí vai. E se você tiver alguma dúvida sobre essa temática de hoje, você pode ligar para nós no 3332-1517, fazer sua pergunta e o Geraldo responde aí ao longo do programa. Lembrando, que seja dentro do tema de hoje. E para a semana que vem, a gente já antecipa que no próximo sábado nós teremos o nosso tradicional Pinga Fogo, que é o nosso plantão Tira Dúvidas, e aí você pode ligar realmente para qualquer assunto, qualquer tema, no próximo sábado com Paulo Bianchetti, Pedro Cardoso e Fred Zilli. Mas hoje nós vamos falar então sobre os guias espirituais e anjo da guarda, e se você quiser fazer alguma pergunta sobre esse tema, já pode começar então por hoje mesmo aqui com o Geraldo, ok? Bom, Geraldo, a gente baseou esse estudo, você baseou esse estudo com base no Livro dos Espíritos, que, digamos assim, seja o nosso manual de consulta, para tirarmos dúvidas, para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. E também na parte 2ª do capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí quem tem o livro em casa pode acompanhar das questões 489 a 521. Então, como é muito extenso, o capítulo a gente vai fazer em 2 etapas, este mês e no próximo mês com o Geraldo. Mas, Geraldo, na questão 489, Kardec pergunta aos espíritos: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Um bom dia, Geraldo. Bom dia, Melissa. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. Essa pergunta ela foi respondida assim como algumas outras na sequência, de uma forma bastante lacônica pelos espíritos,
E eles disseram então em resposta que há sim espíritos que se ligam a nós. São os nossos irmãos espirituais, a quem chamamos de o bom espírito ou o bom gênio. São espíritos de categoria mais elevada, evidentemente. Eles estão para nós como um mestre está para seu discípulo. Então eles são mais elevados e assumem conosco lá no plano espiritual essa missão de nos guiar, de nos ajudar durante a nossa jornada. Dessa forma, nós estamos sempre com a segurança de estarmos assessorados por um espírito mais elevado. E que se deve entender, né, que é a pergunta seguinte, que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião, Geraldo? Olha, o anjo da guarda, anjo guardião, o guia espiritual, né, o guia familiar, o espírito familiar, se trata de certa forma da mesma pessoa, sob denominações diversas, com relação mais ao histórico das pessoas, de acordo com o seu credo religioso. Na Igreja Católica tem a figura, né, do anjo da guarda, e que normalmente, quando artisticamente ele é retratado, ele na forma de uma criança ou na forma mesmo de um adulto, se trata de uma figura luminosa, né, resplandecente, né, e dotado de asas, demonstrando assim a capacidade, a leveza, né, a capacidade de estar presente e de superar os obstáculos. Esse anjo da guarda, né, da doutrina católica, ele é o mesmo guia espiritual, o mesmo espírito protetor de que trata a doutrina espírita numa terminologia mais própria, né? Ele é, então, um espírito de categoria mais elevada, né, do que nós, porque está nos tutelando, nos assessorando, nos ensinando, e ele trabalha na sua missão em nos guiar, né, nos prestando uma assistência solidária em todas as nossas necessidades, né? Mas eles também, por outro lado, não estão sozinhos nessa empreitada, porque o mundo espiritual, uma das grandes marcas do mundo espiritual é a caridade, a solidariedade, e sendo necessário, quando se defronta com dificuldades maiores, né, eles também se reportam a espíritos mais elevados do que eles, se necessário for, para obter deles o amparo, né, e a ajuda necessária a nos transmitir a confiança, a nos transmitir esse incentivo ao progresso. E qual a missão, Geraldo, desse espírito protetor, né? Porque às vezes a gente coloca mais coisas na conta dele do que talvez seja realmente a missão dele nesse convívio com a gente aqui, né? Nós normalmente no nosso dia a dia, nós às vezes até assim esquecemos assim um pouco da denominação, meu anjo da guarda, meu guia espiritual, e a gente já eleva o pensamento mais na hora da necessidade, a força maior, né? A Deus, nosso Pai, nosso Criador. Mas como o nosso guia espiritual está na sua missão, incumbido, né, de fazer com que tudo aquilo que da alçada ilimitada de Deus possa nos alcançar, possa nos ajudar, estaremos então sempre tendo Ele mesmo como intermediário. E para assim a gente saber de que forma Ele atua, a similaridade, né, com a vida familiar, com o pai, com a mãe, né, que criam os filhos, cuidam, educam, né, e que protegem os filhos, ensinando o bom caminho através do exemplo. A gente sabe que nessa parte, como espíritos ainda inferiores que somos, estamos aqui encarnados e não temos ainda essa elevação, mas nós mais facilmente sucumbimos, fracassamos na nossa missão. Mas estamos sempre, no caso da espiritualidade, sendo assistidos nas nossas necessidades. Quando erramos, é por nossa culpa mesmo e por desatenção, porque a espiritualidade, através desse guia que está sempre presente conosco, está nos intuindo diuturnamente. Se erramos é porque fazemos ouvidos mouxos
e não escutamos, não prestamos atenção. É verdade. O espírito protetor, ele se dedica, né, ao indivíduo desde o seu nascimento, ou seja, quando nós encarnamos aqui na Terra, a gente já tem um benfeitor ali vinculado a gente, um espírito protetor que vai estar ali nos protegendo desde o nosso nascimento, Geraldo? Temos sim. E provavelmente esse vínculo, ele é até mesmo anterior. Lá no plano reencarnatório, no plano espiritual, quando se faz o planejamento reencarnatório, nós somos colocados diante dos resgates que na próxima existência teremos que fazer, também das provas às quais nós nos submeteremos e a parcela também de missão da qual nós estamos incumbidos. E aí é necessário que o guia espiritual, o anjo da guarda, possa estar em condições, com aptidões adequadas a nos auxiliar nesses propósitos. Então, desde o nascimento, considerando o vir à luz, eu diria que até muito antes, né? Desde o momento da concepção, talvez mesmo muito antes, desde tempos antes, né, da concepção, de quando o espírito se vê a necessidade de reencarnar. E essa dedicação, ela se faz continuamente, né? Durante a vida física, a nossa vida física, nos assistindo no desenlace da morte do corpo e nos acompanhando ainda no ingresso, no reingresso na vida espiritual e lá fazendo um balanço daquilo que conseguimos realizar, que todos os nossos êxitos são êxitos desse guia espiritual. Todas as nossas falhas são falhas nossas, mas que ele estará sofrendo por não termos conseguido superar. E provavelmente, pode acontecer, possivelmente, que na próxima encarnação ou em próximas, né, encarnações, ainda esse espírito nos acompanhe. Se não diretamente, se assim for necessário um outro espírito com outras aptidões, ele estará ajudando esse outro espírito a nos acompanhar. Então, é contínuo para que a gente possa sempre progredir. E essa função, né, essa missão aí do espírito protetor, Geraldo, ela é obrigatória a ele ou ela é voluntária? Ou seja, ele escolhe essa missão de ser nosso protetor espiritual? Bom, evidentemente que para estar apto a ser um guia espiritual, um anjo da guarda, ele tem que ter, né, já uma evolução maior, né? Mas sendo esta também uma forma de trabalhar, uma forma de evoluir, ele se disponibiliza e os espíritos que estão em instâncias mais elevadas, conhecendo da capacidade, da possibilidade dele, o colocarão em condições de poder assessorar, ser guia, ser anjo da guarda de futuros reencarnantes. E ele, nessa condição, ele pode, inclusive, protelar, se necessário, porque a espiritualidade, quanto mais elevada, maior o respeito que ela tem com aqueles que lhe estão próximos. Então, ele não vai estar obrigado a assumir essa missão, mas uma vez que tenha assumido, ele fica obrigado a cumprir esse contrato feito aí em termos espirituais. E mesmo, e talvez a maioria das situações, o espírito se prontifica por simpatia, por afinidades, ele se prontifica como um amigo, né? E mestre, se prontifica com prazer a acompanhar o espírito reencarnante. E em algumas situações, né, ele o faz até como uma complementação, porque ele também, no plano espiritual, não tendo tido a oportunidade de reencarnar, porque sabemos que essas oportunidades elas vão ficando cada vez mais restritas, uma vez que cada vez maior é o número de reencarnados aqui na face da Terra. Então, ele assume essa parceria para que também, em um nível mais elevado, evidentemente, do que o protegido, ele também possa aproveitar e evoluir.
E quando a gente tem esse protetor, né, ele se dedica a nós, é o nosso benfeitor espiritual, né, ele renuncia à proteção a outros indivíduos, Geraldo? Ou ele pode ser o nosso protetor e também auxiliar outras pessoas? Como é que fica isso aí? Eu tenho exclusividade do meu benfeitor espiritual? A princípio, vamos dizer que cada um de nós tem um guia espiritual, anjo da guarda, exclusivo. Mas este anjo da guarda, esse guia espiritual, ele não fica restrito limitado à nossa presença, à nossa individualidade. Ele auxilia outros espíritos desencarnados na função de guias espirituais de outros encarnados, ou mesmo na erraticidade, e também auxilia outros espíritos encarnados como nós. No nosso relacionamento no dia a dia, né, nós aqui estamos no estúdio, somos duas individualidades encarnadas aqui, mas a gente sempre diz assim, somos pelo menos 4, né, porque os nossos guias espirituais estão aqui conosco, mas com certeza outros estão aqui porque, afinizados com o trabalho, com a temática, estão nos ajudando aqui e auxiliando mutuamente, sendo auxiliados e auxiliando o nosso guia espiritual. Então não é algo limitado. Ele não se restringe absolutamente a uma individualidade. Ele está sempre aberto em contato com com os que precisam, com todos os que necessitam de sua ajuda. Nós estamos com uma pergunta de um ouvinte aqui lá do Grogotó. Ele pergunta o seguinte: sempre que perco o sono à noite e rezo para o meu anjo da guarda, durmo logo em seguida. É ele que está me ouvindo? Ou seja, é ele que ajuda, né, a pessoa a vir a voltar a dormir? Bom, eu penso que não ele principalmente, mas não só ele, porque a prece, ela é um instrumento, ela irradia uma quantidade de energia de tamanha intensidade que muitos espíritos simpáticos que têm alguma afinidade com o encarnado e mesmo com o seu guia espiritual estarão ali ajudando. Ou seja, naquela brincadeira que se diz de contar os carneiros, não é só um carneirinho, são muitos carneirinhos que estarão ali auxiliando para que se possa reconciliar o sono, porque nós precisamos do sono para o descanso físico, e o sono é a oportunidade de desprendimento espiritual, parcialmente, para que possamos trabalhar no plano espiritual, que com certeza é o que fazemos quando estamos dormindo. Com certeza. A gente vai entrar numa etapa agora que nós falamos um pouco sobre o afastamento dos guias espirituais, né? E aí a Aparecida lá de Correia de Almeida, ela fez uma pergunta relacionada a essa parte aqui agora. Ela fala o seguinte: algumas pessoas dizem que à noite, quando dormimos e temos sonhos estranhos, é porque nosso anjo da guarda saiu de perto de nós, ou seja, teria se afastado, né? É verdade isso? Bem, é muito complicado, muito complexo essa pergunta no que ela envolve. Se nós estamos em paz espiritualmente, nós temos o sono de acordo com o dia que tivemos, com as nossas realizações, né, com a nossa sintonia. E se estamos bem, esse pesadelo, essa perturbação lembrada, né, depois, né, quando acordamos, lembramos o que nós lembramos, né, o sonho é uma perturbação, aquilo que a gente lembra dessa perturbação. Se ela é desagradável, perturbadora, ela não significa que estejamos abandonados, mas que de alguma forma ali operou-se um alerta para que possamos desta lembrança, mesmo que fugaz, nos cuidarmos melhor. Se o sonho, se o pesadelo foi desagradável, se ele inspirou uma preocupação e um cuidado, estejamos atentos no dia seguinte, nos próximos dias, porque terá sido uma forma didática fundamentada na necessidade de alguma melhoria. Mas nós não fomos abandonados pelo nosso guia espiritual, não. Ele só nos abandona se nós realmente o desprezarmos ou desconhecermos e nos apresentarmos totalmente recalcitrantes
impenetráveis pelas intuições que ele nos passa. E aí essa é a questão 494, né, Geraldo? Quando Kardec pergunta aos espíritos, o espírito protetor fica continuamente ligado à criatura confiada à sua guarda? E os espíritos, a espiritualidade responde, utilizando até aí uma terminologia que, dizendo assim, frequentemente ocorre que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros espíritos os substituem. Então olha só, há uma integração. Se nós passamos por fases na nossa vida, aqui na nossa vida física, vida corpórea, em que lá na nossa infância, para atravessar uma rua, temos que ser conduzidos por um adulto, né? E quando chega em certo momento do início da escolaridade, alguém vai segurar a nossa mão para traçar as primeiras letras, né? E sempre essas fases também elas acontecem na vida espiritual, nesse desempenho do nosso guia espiritual para conosco. Então, às vezes, dado a nossa condição e necessidade de resgate, em um momento temos um guia espiritual especialista, vamos dizer assim, em determinada situação. Mas ele estará também coadjuvado por outros espíritos, porque, como a gente disse no início, eles têm, né, essa empatia, com certeza, e essa solidariedade, né? Então ele, naquela dificuldade maior, ele, especialista, ele estará ali mais presente nos ajudando. Mas logo que superado aquela dificuldade, se necessário a presença dele em outra situação para outro assistido, aqueles que estão com ele vão estar assumindo ali a assessoria, essa proteção, essa ajuda, essa guarda, essa nossa guarda, e ele poderá sim, dessa forma, ir dar uma assistência maior a outro que a necessite. Mas de forma assim bastante ampla, ele não vai estar nos abandonando, não. Ele estará passando para outro que estará mais adequado a nos ajudar em outro estado e em outra necessidade evolutiva, e seguindo adiante ele poderá, ou estaremos sempre assistidos por ele ou por algum outro, né, durante toda a nossa existência corporal e até mesmo depois do que chamamos de morte, né, lá na espiritualidade, e pode ser que até em outras encarnações. Só antes da gente começar a falar sobre os espíritos, o afastamento dos guias espirituais, na pergunta que você respondeu anterior, Geraldo, a Aparecida perguntou se algumas noites quando nós dormimos e temos sonhos estranhos, se é porque o nosso anjo da guarda se afastou de nós, né? E aí você falou que era uma questão mais delicada, né? Porque isso, na verdade, existem vários fatores para nós termos sonhos estranhos, né? Os sonhos podem estar vinculados ao nosso dia, né, às experiências que tivemos ao longo do dia, pode estar vinculados a reminiscências, a lembranças do passado, pode ser alguma coisa que a gente comeu demais e aí, né, cria uma certa perturbação do sono. Então, realmente, o sonho é muito difícil da gente analisar o que quer dizer um sonho ruim, um sonho estranho, né? Mas aí você disse que a gente precisaria ficar um pouco alerta, né? Ou seja, ter mais atenção, principalmente antes da preparação para o sono, né? Para o momento do descanso. E aí a Aparecida ficou com dúvida com essa questão de ficarmos mais atentos, né? Porque pode acontecer alguma coisa durante o sono? O que pode acontecer? Ela ficou um pouco preocupada com essa questão. Geraldo, você pode ajudá-la? Olha, uma das características do sonho é uma, digamos, premonição. Sim. É uma forma de nos alertar, de nos colocar atento para alguma coisa. E não significa que necessariamente algo de ruim irá acontecer inevitavelmente. Significa que naquela lembrança, naquela visão, naquela vivência ali momentânea que seja, nós nos deparamos com um quadro de instabilidade, de perturbação, que mostra das nossas limitações, né? E muitas vezes reflexo até de vidas passadas mesmo. São momentos que estão ainda fixados no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, de vidas passadas. E
Não quero dizer assim que seja antecipação de algo terrível que possa acontecer, mas nesse sentido de ser um alerta, uma premonição, uma preparação, evidentemente que pode acontecer sim. Essa é uma forma do espírito, do nosso guia espiritual estar nos ajudando, de nos chamar a atenção para alguma coisa, de mostrar que nós precisamos ser mais vigilantes. Então, nesse sentido, sim, é um alerta. E aí a importância da oração, né, das nossas preces e do nosso, como Jesus nos indica, né, vigiai e orai ao longo do nosso dia a dia, né? E de ampliar a sintonia com a espiritualidade, como você falou, através da prece, mas de prestarmos bem atenção àquilo que esse nosso amigo espiritual está nos ajudando. É verdade. Bom, agora com relação ao afastamento geral da pergunta que a gente encerrou o bloco anterior, né? Poderá ocorrer que o espírito protetor abandone o seu protegido por ele se mostrar rebelde aos conselhos? Ou seja, Geraldo, nosso espírito pode dar tchau para a gente porque a gente não está aceitando os aconselhamentos dele e estamos nos bandeando, né, para situações equivocadas? O termo abandonar aí é uma ação assim muito pesado, drástica, né? muito pesada, né? Talvez até, né, quando das traduções ou das interpretações do que a espiritualidade colocou, talvez até pudesse ter alguma palavra melhor. Mas às vezes são usadas essas palavras realmente para dar uma sacudida na gente, para nos chocar. E quando colocada essa questão, muitos espíritos se manifestaram dando respostas a Kardec e ao grupo de colaboradores dele. E como de hábito, quando acontecia de as respostas terem alguma dificuldade de entendimento, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, da qual Kardec era o líder, e que não era só ele, muitos trabalhadores ali estavam, faziam a evocação dos seus mentores, do guia espiritual daquela sociedade, porque como existe um guia das individualidades, existe também dos coletivos, né? A gente vai ver isso nesse mesmo tema mais adiante em outro dia. Mas então, o guia espiritual daquela sociedade parisiense era o espírito denominado, né, conhecido como São Luís, e muito frequentemente também Santo Agostinho, né, auxiliava. Então os dois responderam a essa questão e foi aí no Livro dos Espíritos feito um resumo, uma síntese das respostas dos dois. Então vamos o termo abandonar, eles dizem assim: abandonar não, nesse sentido que a gente entende. O espírito, o guia espiritual, ele afasta-se de seu protegido quando vê que seus conselhos estão sendo inúteis e que nele, no protegido, é mais forte a decisão de se submeter à influência dos espíritos inferiores. Ou seja, respeitam o livre-arbítrio. Tentam de todas as formas conduzir para o bom caminho. Mas se não tem jeito, eles não podem agredir a individualidade, e não vão agredir a individualidade do assistido, né, colocando de uma forma assim imperativa. Deixam que ele exerça o livre-arbítrio. Mas tão logo ele, o assistido, necessite, o espírito estará, o seu guia espiritual, estará novamente disponível, atento, mas não terá deixado nesse tempo, ou vai estar acompanhando à distância, vamos dizer assim: olha, você quer fazer, faz, você quer quebrar a cara, quebra, eu estou aqui, a hora que você vê que não deu certo, eu estou aqui, né? Então essa humildade, essa simplicidade, essa caridade do espírito mais elevado está sempre ali presente. E isso faz nos lembrar, né, Geraldo, que nos momentos nossos de dificuldade no nosso dia a dia, muitas vezes a gente precisa destes momentos de provação, de dificuldade, para nos aproximarmos de Deus, digamos assim, né? Porque às vezes quando a vida está muito tranquila, está tudo muito bom, muito bem, a gente se esquece de orar, a gente se esquece de agradecer a Deus, né? A gente se esquece de agradecer ao nosso benfeitor que está sempre ali com a gente nos amparando. E às vezes quando vem uma pedra aí de tropeço no nosso caminho, quando vem um problema, um desafio, a gente fala: oh meu Deus, me ajuda, né? Oh meu benfeitor, meu anjo da guarda, vem me ajudar.
E às vezes essas dificuldades realmente são necessárias para que nós nos aproximemos dele, não que ele se aproxime de nós, que eles estão conosco, né? Mas para que nós busquemos nos aproximar através da prece, da oração. E às vezes o nosso benfeitor precisa de deixar realmente a gente aprender com as dificuldades do mundo, para nós nos voltarmos também para as questões da espiritualidade, né? Então tudo na verdade é uma forma de aprendizado, até o sofrimento se torna uma forma de aprendizado, né? É a segunda escola do aprendizado. A primeira é a do amor, né? Se nós não prestarmos atenção e nos deixarmos levar pelos sentidos mais baixos, aí nós vamos aprender pela escola da dor. Agora, esses benfeitores espirituais, eles se acham ao nosso lado, né? Estão conosco sempre por ordem de Deus? Ou seja, existe toda uma coordenação divina nesse mecanismo de proteção? Sim, olha, nós na nossa visão e limitação, né, ainda de evolução bastante ainda inferior, né, precisamos ainda subir muitos degraus nessa escadaria, nós sabemos que nada acontece por acaso a um princípio e que tudo tem uma razão e uma finalidade. E daí decorrendo também as utilidades dos processos. Então, os espíritos, essa organização, ela tem uma lógica, uma metodologia e ela é inspirada pelo maior dos poderes, que é o poder do Pai, em que ele se preocupa com cada uma de suas criaturas e que não quer que nenhuma venha a se perder. Então, nos auxilia, colocando ao nosso lado, né, essa individualidade mais elevada, que como um pai, como um mestre, estará nos ajudando para que a gente possa superar as dificuldades, os obstáculos do dia a dia. E é interessante a gente observar também que não existem barreiras para o nosso benfeitor, né, Geraldo? Ou seja, ainda que a gente esteja nas situações mais difíceis, mais pesadas, mais cruéis, por exemplo, num cárcere, né, na prisão, ou num hospital, ou abandonado assim, sem ninguém à nossa volta fisicamente falando, né? Eles podem estar conosco ainda e apesar dessas condições, dessas situações, desses locais, onde quer que a gente esteja, né? Inclusive na guerra, por exemplo, né, em situações mais drásticas. Eles estão sempre conosco. Eles estão sempre atentos, porque é uma missão que assumiram. E como você colocou, por exemplo, a gente tem assim como um parâmetro de horror, né? As guerras, né? As prisões, né? Mas ali também se encontram esses espíritos. Evidentemente que uma gama muito variada de espíritos ali estarão por sintonia daqueles encarnados que ali permanecem, né? Mas os bons espíritos também ali fazem a sua presença e tentam minimizar, tentam mitigar o sofrimento, né? Seria pior se eles não estivessem ali. Então esses horrores seriam muito mais trágicos se eles não estivessem ali. Então, graças a Deus, eles estão ali diminuindo, mitigando, reduzindo ali todo esse quadro de sofrimento. E, ao mesmo tempo, por osmose espiritual, transmitindo isso, né, a outros que, não estando vivendo aquela realidade, percebem como é terrível, como é dolorosa aquela realidade, como alerta, como forma de evitar cair no erro. E eu me lembro de uma imagem aí que circulou no Facebook há algum tempo, de uma foto, né, de uma estátua de mármore, a figura de um anjo, como a gente vê o anjo simbolizado pela Igreja Católica, né, de asas, né, com aquela auréola, e o anjo cobrindo o rosto, né, assim, cobrindo com as mãos o rosto, tipo como se estivesse triste, chorando. E aí nessa foto, nessa imagem, colocaram a frase: meu anjo da guarda quando me vê fazendo, né, cometendo equívocos do dia a dia. Ou seja, como se o anjo da guarda estivesse triste, né, pelos nossos equívocos. Isso pode acontecer, Geraldo, do nosso anjo da guarda ficar, né, do nosso benfeitor espiritual, ficar meio aborrecido, digamos assim, com a gente, quando a gente enfia o pé na jaca pela 1000ª vez, ele fala assim: eu te falei para não fazer isso, menino. Com a mesma analogia da família, né? Os pais, né,
ficam entristecidos quanto os filhos estão trilhando por caminhos que não são adequados, né? Os mestres também, né, no formato educativo, né, quando o aluno, né, o discípulo, não consegue superar as dificuldades do aprendizado, eles também se questionam. Então, assim, de uma situação para outra, né, a imagem ela se repete, sim, e ela é expressiva. Bom, nós vamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, faltam 5 minutinhos para a gente encerrar o programa Seara Espírita. Geraldo, você pode só fazer uma síntesezinha do que nos aguarda nos próximos programas, ou, né, que a gente possa, para que o ouvinte já possa ficar aí na expectativa do porvir, quando a gente for tratar esse assunto aí para os próximos programas? Olha, nessa primeira parte que a gente não conseguiu concluir, a gente estava, né, realmente com o propósito de falar da proteção espiritual individual, a cada um de nós. Numa segunda parte, nós vamos tentar abordar então o tema da proteção espiritual das coletividades, das associações, até mesmo das categorias profissionais, né, dos países, né, das cidades, né, dos patronos espirituais, né, dessas coletividades. E ainda uma terceira parte, nós vamos falar da nossa condição de transitoriedade. Hoje somos tutelados, protegidos, mas será que algumas das nossas dos lapsos entre uma encarnação que tivemos e outra na espiritualidade, será que nós já tivemos a oportunidade de sermos guias espirituais de alguém? Será que vamos ter essa oportunidade? Será que na emancipação através do sono, quando aqui hoje na vida física estamos repousando, nós somos conduzidos em espírito para prestar auxílio a outros que tenham necessidade e que nós temos a capacidade de ajudar? Então é um estudo muito amplo e é muito interessante, muito importante que a gente possa continuar no tempo certo. E com certeza continuaremos para abordar toda essa temática. Lembrando, né, o Geraldo está aqui com a gente no Seara Espírita aos quartos sábados de cada mês. Então agora ele vai retornar aqui com a gente, vamos ver, dia 27 de abril. Então já deixa agendado aí, né, que no dia 27 de abril nós vamos continuar essa temática sobre os espíritos protetores. E se você tiver dúvidas, perguntas, vai poder fazer ao longo do programa e a gente vai encaixando dentro, né, do que a gente estiver trabalhando de conteúdo para podermos responder as suas dúvidas. Sábado que vem nós temos o nosso tradicional Pinga Fogo, que é o nosso plantão Tira Dúvidas, com Paulo Bianchetti, com Pedro e com o Fred. Estarei aqui também nos estúdios, então você também pode aproveitar para fazer perguntas as mais diversas possíveis, né, sobre todas as suas dúvidas a respeito do mundo, da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo. É uma oportunidade para a gente realmente tirar as nossas dúvidas a respeito das situações do nosso dia a dia, ok? Geraldo, muito obrigada mais uma vez, que Jesus te abençoe. Obrigado a todos, obrigado a Deus e nos abençoe. Agradeço a participação de todos os ouvintes, a turma toda que nos ligou, que mandou mensagens, o nosso abraço carinhoso a todos vocês. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.